Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós a chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. Ao assistir esse vídeo, se gostar, quero que você deixe aí o seu joinha. Se não gostar, também pode expressar sua opinião. Para nós é muito importante ouvir o que você tem a dizer sobre nossos vídeos. E se você gostar, eu quero te pedir que compartilhe o vídeo com 3 de seus amigos. Assim você estará nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Quero lembrar-lhe que não basta assistir às pregações por vídeo. É muito importante pertencer a uma igreja local e congregar fielmente nela. Então eu recomendo que você faça isso filiando-se a uma igreja e sendo participante ativo da vida dessa igreja. Agora quero convidá-lo para abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículos 41 até o versículo 43. E a palavra de Deus diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. A igreja do Novo Testamento, esta igreja formada por estas pessoas aqui, influenciou gerações. Todos nós que somos cristãos, ao lermos os relatos do que Deus fez neles e por meio deles, somos desafiados a querer uma intimidade maior com o nosso Deus. E então, quero com você olhar para esse texto, para buscar aqui princípios que poderão fazer de mim e de você pessoas que também vão influenciar as futuras gerações. Vamos dar uma olhada o que havia de tão especial naquele povo. O nosso texto diz que todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Maravilhas e sinais. Manifestação do poder de Deus. Deus estava agindo de maneira grandiosa na vida daquela igreja. A primeira vez que eu li o livro de Atos, em 1979, quando eu ainda era bem novo convertido, ao conhecer a vida daquele povo, aquilo me impactou de tal maneira que enquanto eu lia o texto, eu orei ao Senhor e perguntei ao Senhor: Senhor, por que o Senhor agia de tal maneira no meio daquele povo? E parece-me que hoje a gente não vê o Senhor agir da mesma maneira no meio do seu povo. Terminei de fazer essa oração, era de dia, e eu adormeci. Adormeci ali com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia e orando, e dormi. Assim que eu adormeci, um grande vulto branco aproximou-se de mim, e no sonho eu tinha certeza de que era Jesus Cristo. E eu olhava assim na direção dos seus pés, e uma voz saía daquele ser e dizia: pregai o Evangelho, gritai em altas vozes. Para mim, na minha experiência de novo convertido, aquela era a resposta à pergunta que eu tinha acabado de fazer em oração. E ainda naquele sonho, me foi dito: abra a Bíblia e leia Oséias 10, 12. Eu não conhecia toda a Bíblia. Eu estava começando a ler o Novo Testamento, tinha lido Mateus,
Marcos, Lucas, João estava em Atos. Então eu abri a Bíblia em Oséias, capítulo 10, versículo 12, na versão que eu tinha na mão naquele momento, dizia assim: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo alqueivado, porque é tempo de buscar a Deus, até que venha e chova justiça sobre vós. Eu entendi que o Senhor estava me dizendo, por meio daquele sonho, que a maneira como ele operava naquela igreja tinha a ver com as práticas daquela igreja. Era possível ele continuar agindo no nosso meio da forma como ele agia lá, se nós nos ocupássemos em fazer aquilo que eles priorizaram em fazer. Pregar o Evangelho, gritar em altas vozes, buscar ao Senhor no tempo oportuno que ele tinha dado. Ok, o nosso texto então nos fala que aquela igreja estava sendo formada naquele momento, logo após o Pentecostes, com um número muito grande de convertidos. 3.000 pessoas se converteram com a pregação de Pedro. E tudo começou com o seguinte: Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar os pecadores. Jesus veio, Israel rejeitou Jesus, matou Jesus, mas Jesus ressuscitou, ele subiu ao céu e ele recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo e derramou o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Os discípulos, neste capítulo 2 de Atos, eles receberam o poder do Espírito Santo que veio sobre eles, começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava, e aquilo tornou-se um sinal para aqueles judeus que observavam ali em Jerusalém aquele fenômeno extraordinário que o Espírito Santo trouxe sobre os discípulos de Jesus. Admirados com aquilo, eles queriam saber o que estava acontecendo. E Pedro então explica-lhes que o que estava acontecendo ali era o cumprimento de uma promessa que Deus havia feito de que derramaria seu Espírito sobre toda a carne, e ele havia cumprido isso agora que Jesus havia morrido e ressuscitado. Então eles perguntaram: o que nós faremos? E Pedro disse para eles: arrependam-se, convertam-se, abandonem seus maus caminhos, sejam batizados. E então o nosso texto começa dizendo: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Esta igreja inicial, a igreja primitiva, ela experimentou muitas maravilhas, muitos sinais, ela crescia rapidamente, havia um bom número de sacerdotes que obedeciam à fé, e eles estavam então impactando o mundo da sua época. Hoje nós vamos aprender algumas práticas da igreja primitiva que, se nós as observarmos, podemos nos qualificar para que Deus também faça em nosso meio coisas extraordinárias, faça muitas maravilhas e opere sinais entre nós. Vejamos então algumas das práticas da igreja primitiva. O versículo 41 mostra que eles tinham uma prática de se submeterem à palavra. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles aceitaram a palavra, eles se submeteram ao batismo. Jesus mandou seus discípulos ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer deveria ser batizado, e quem não cresce, então seria condenado, mas quem cresce e fosse batizado seria salvo. O batismo segue a fé. Jesus também ordenou aos seus discípulos ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que Jesus tinha mandado aos primeiros discípulos. A obediência é uma das características do povo da igreja primitiva. Eles se submetiam à palavra e se submetiam também ao batismo. O batismo é uma declaração pública de arrependimento e de conversão, de morte para o pecado, morte para a velha vida e de ressurreição para uma nova vida. E aqui estas pessoas estavam aceitando a palavra e sendo batizadas. O nosso texto ainda diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, significa que eles estavam ali desejosos de aprender o que os apóstolos tinham para ensinar. Os apóstolos eram os responsáveis pela mensagem de Cristo no Novo Testamento. Assim como os profetas eram os responsáveis pela mensagem de Deus no Antigo Testamento, os apóstolos eram agora os responsáveis pela mensagem de Cristo no Novo Testamento. Na verdade, dedicar-se ao ensino dos apóstolos era dedicar-se a receber aquilo que Deus tinha para falar com eles por meio dos apóstolos. Hoje nós não temos a figura dos apóstolos e nem a dos profetas, que tinham a inspiração de Deus para compor o texto sagrado. Mas nós temos o texto sagrado, o registro daquilo que Deus revelou aos apóstolos, aos profetas. Então, nós temos isso na forma da Bíblia Sagrada. Hoje, para dedicarmos ao ensino dos apóstolos, é dedicar ao estudo das Sagradas Escrituras. Jesus disse que os estudiosos da sua época tinham o hábito de examinar as Escrituras cuidadosamente, porque eles consideravam que nestas Escrituras poderiam encontrar a vida eterna. Jesus apenas admirou-se do fato de que, mesmo eles estando examinando as Escrituras, não estavam querendo vir a Jesus para ter vida. As Escrituras Sagradas são da maior importância para a nossa fé. Aqueles cristãos da igreja primitiva se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eu tenho o hábito de ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, pelo menos uma vez por ano. E eu recomendo isso a toda a nossa igreja. E em nossa igreja há muitos irmãos e irmãs que já leram a Bíblia inteirinha, de capa a capa, várias vezes durante a sua vida cristã. Recomendo a você também este hábito. Se você dedicar a ler 4 capítulos da Bíblia por dia, no final de um ano, você já terá lido a Bíblia inteirinha, de capa a capa. É muito importante dedicar ao estudo da Palavra de Deus. A Bíblia diz que o homem que se dedica a meditar nessa palavra de dia e de noite, ele será como a árvore plantada junto a correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai e tudo quanto ele faz prospera. Deus disse a Josué que ele não deveria deixar apartar-se da boca dele o livro da lei, antes deveria meditar nesse livro de dia e de noite, para ter o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, e assim Josué faria prosperar o seu caminho. A igreja primitiva se dedicava ao ensino dos apóstolos, mas com a mesma intensidade eles se dedicavam à prática da comunhão. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Tem pessoas que pensam que é importante estudar a Bíblia e é importante orar, e essas duas coisas são muito importantes, mas a Bíblia dá importância igual à prática da comunhão. Por isso que nós entendemos que a igreja não pode limitar-se apenas a ir a uma reunião durante a semana e pensar que com isso está feito tudo o que tem que se fazer como igreja. Igreja precisa de comunhão, precisa um fazer parte do outro, precisa de muita vida juntos.
Por isso que nós incentivamos os pequenos grupos nas casas, as células, porque através delas a gente pode estreitar o relacionamento entre os irmãos e poder dedicar à prática da comunhão. Uma igreja que não tem comunhão é uma igreja que está faltando algo fundamental para o seu sucesso espiritual. É muito importante a prática da comunhão. Os discípulos do Novo Testamento se dedicavam ao ensino dos apóstolos e também à comunhão. Eles se dedicavam ao partir do pão. Entendo que esse partir do pão refere-se à ceia do Senhor. Isso só é praticado por alguém que está firmemente aliançado com Jesus Cristo e com uma igreja local. A ceia é privilégio de membros que estejam em plena comunhão com Cristo e com a igreja. Por isso, a importância de dedicar ao ensino dos apóstolos, a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, a meditação na Bíblia, dedicar-se à prática da comunhão, convivendo junto com outros irmãos, desenvolvendo verdadeira amizade e relacionamento com os demais irmãos e também participando firmemente das atividades da igreja local. Precisamos ser membros, precisamos estar integrados, precisamos celebrar a ceia. O Senhor ordenou que nós deveríamos fazer isso até que Ele voltasse. Todas as vezes que comerdes deste pão, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Comer o pão da ceia, participar do partir do pão, participar da celebração da ceia é algo valoroso aos olhos de Deus. No ato da celebração da ceia, nós relembramos que custou um preço caro para o Senhor Jesus a nossa salvação. E assim nós mesmos vamos dar mais valor à vida que Ele nos proporcionou por meio da sua morte. Eles também se dedicavam à prática das orações. Igreja precisa envolver-se na vida de oração. Cada pessoa deve ter o seu tempo a sós com Deus de qualidade, um tempo intenso, um tempo onde a pessoa se derrama completamente na presença de Deus. Mas além daquela oração que a gente faz no secreto, lá no quarto, com a porta fechada, só você e Deus, nós precisamos ter oração em grupo, com a igreja. Jesus diz que quando 2 ou 3 concordarem acerca de alguma coisa que pedirem aqui na terra, isso será feito no céu. Há poder na oração feita em concordância. E a igreja do Novo Testamento perseverava em oração. Eles não desistiam por qualquer coisinha, parando não. Eles continuavam buscando ao Senhor. Intensidade na vida de oração. A igreja da China, a igreja da Coreia, cresce muito. É uma igreja de muito sucesso, mas também é uma igreja de muita oração. E os chineses têm um lema: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nós cremos que é muito importante a igreja se envolver na prática da oração. Aliás, nós da Igreja Batista Sal da Terra, nós estamos numa campanha de 40 dias de oração, sempre às 18 horas, que vai até dia 1º de maio. Nós estamos orando para Deus dar uma resposta a essa doença da Covid-19. Estamos orando para Deus guiar as autoridades no melhor caminho para a condução dessa crise. Estamos orando pelas autoridades políticas para que haja harmonia entre eles, porque a gente percebe que há uma politicagem entre um e outro e nós queremos que eles nos guiem pelo melhor caminho, e a Bíblia manda a gente orar pelas autoridades que estão sobre nós. Então nós acreditamos na oração, estamos investindo nisso, e eu te desafio a participar ativamente da vida de oração da sua igreja local. Envolva-se nisso, participe disso, porque onde há oração, há oportunidade de Deus operar muitas maravilhas, muitos sinais e muitas pessoas poderem crer.
Eles mantinham tudo isso. Mas além disso, eles mantinham o temor de Deus. Versículo 43 diz: todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eles mantinham o temor de Deus. O que é o temor de Deus? Pastor, será que eu preciso ter medo de Deus? Não estamos falando de medo, de como se Deus fosse pavoroso. Não. O temor, a melhor definição que eu já ouvi de temor, é que o temor é uma mistura de amor e medo. Você ama a Deus e você então tem medo de entristecê-lo, de magoá-lo. Não é aquele medo que Deus seja como um bicho assustador. Não. É aquele desejo de fazer o melhor para ver Deus sorrindo com as suas atitudes. Esse é o temor. Temor de Deus. Respeito à presença de Deus. Respeito à santidade de Deus. Valorização, honra a Deus. Isso fazia parte da vida da igreja primitiva. Eles estavam cheios de temor. Respeitavam a Deus. Quais são algumas atitudes minhas ou suas que podem revelar falta de temor a Deus? Se eu não valorizo o momento do culto, se eu estou cultuando e ao mesmo tempo conversando com o outro, a palavra de Deus está sendo anunciada e eu estou mexendo no meu celular vendo mensagens. Eu estou ali diante de Deus, Deus querendo operar as maravilhas e eu estou me distraindo com uma coisa ou outra. Pergunto a você, isso é temor ou falta de temor? Pois bem, você entendeu. Temor de Deus é aquele grande respeito, onde você valoriza, você honra a presença dEle e você quer receber o máximo daquilo que Ele tem para você. E você também quer se colocar o máximo à disposição dEle. Com essas práticas, a igreja primitiva experimentava muitas maravilhas, muitos sinais. O resultado é que Deus sentia liberdade, Deus sentia alegria para estar passeando no meio da igreja, agindo entre eles, curando enfermos, ressuscitando mortos, propagando o evangelho, derramando dons sobre a vida da igreja. Que Deus possa encontrar nos nossos dias igrejas como a igreja inicial lá de Jerusalém, que estava cheia de temor, que perseverava na doutrina dos apóstolos, que recebia a palavra, submetia-se ao batismo, participava ativamente das celebrações da ceia, estava envolvida em querer conhecer a palavra e obedecê-la, que praticava a comunhão com excelência e que mantinha o temor no coração. Que Deus nos faça assim. Quero orar com você neste momento. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, prepara o meu coração e o coração dos nossos ouvintes aqui, para que nós possamos experimentar, praticar essas coisas que a igreja primitiva praticava. Dá-nos, Senhor, um coração submisso à Tua palavra. Dá-nos desejo de estudar essa palavra, conhecê-la e praticá-la. Dá-nos, Senhor Deus, um verdadeiro envolvimento na vida de comunhão da igreja local e temor do Senhor em nosso coração. E opera maravilhas no nosso meio. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Quero te lembrar da importância de participar da vida de uma igreja local. Se você é daqui da nossa região, você vai ter informações sobre a nossa igreja na descrição do vídeo. Se você já pertence a uma igreja, congregue em sua igreja. Não quero que você deixe a sua igreja para vir para outra. Fique na igreja onde Deus te chamou. Seja muito abençoado lá e seja também uma bênção na sua igreja. Se você quiser contribuir conosco,
as informações sobre a conta da igreja vão estar aí na descrição do vídeo e você poderá fazer. Além da obra local, nós participamos do sustento de missionários ao redor do mundo e se você quiser participar disso, pode contribuir conosco através da conta que você vai ver aí na descrição do vídeo. Deus abençoe, em nome de Jesus.